A paz do Senhor, os irmãos, vamos para mais uma lição bíblica, comentário da lição bíblica. Estaremos adentrando agora ao livro de Levítico. E a lição de número 11 desta feita, o título da lição é Como Adorar o Deus Santo. A lição de número 11, começando o livro de Levítico, terminamos o livro de Êxodo. Temos aqui 3 lições do livro de Levítico. Os objetivos da lição é reconhecer o caráter santo de Deus. O segundo é saber que leis não mudam o coração e agradecer a Deus pelo sacrifício de Cristo. Os 3 objetivos da lição. O textuário vai nos dizer: Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, portanto vós sereis santos, porque eu sou santo. Levítico 11, 45. A verdade prática vai dizer que Deus provê um caminho para pessoas pecadoras se aproximarem e viverem na sua santa presença. A introdução à lição vai dizendo: Levítico foi escrito enquanto Israel ainda acampava diante do Senhor, ou diante do Sinai, enquanto o Êxodo tem por tema a comunhão que Deus oferece ao seu povo mediante sua presença no tabernáculo. Levítico apresenta as leis pelas quais Israel haveria de mantê-la. É o manual do serviço sacerdotal, das ofertas e dos sacrifícios no tabernáculo. O primeiro ponto da lição do livro de Levítico o primeiro tópico é: se Êxodo é o livro da redenção, Levítico é o livro da santidade e da adoração. Como parte do Pentateuco, parte da Torá, escrita por Moisés, e não ditada por Deus, foi um anjo que falou a Moisés, assim como o anjo que falou para João, lá na ilha de Pátimo, assim também um anjo falou para Moisés ali no deserto. Pois bem, e aí Moisés vai escrever o livro, e a gente precisa entender, precisa ler o livro, precisa ler o Antigo Testamento para compreender o Novo, para entender o Novo. A gente precisa ler o Antigo Testamento, que é a sombra do Novo. Tudo que está no Antigo Testamento é a sombra de Cristo, que está registrado no Novo Testamento. Primeiro ponto vai dizer o título. Chamou, o título significa chamou. O Senhor a Moisés, e da tenda da congregação lhe disse, no hebraico: os títulos dos livros do Pentateuco vêm de suas primeiras palavras, né? A partir da tradução para o grego da Septuaginta, passou a ter o intitulado Levítico, mas significa chamou. Assim como o Senhor nos conheceu, assim também Ele nos chamou, nos escolheu, nos predestinou, né? E também Ele vai também no futuro, né? Ali como aconteceu com Jesus, como vai acontecer com os corpos que serão transformados, serão glorificados. Então, assim são os nomes dos livros, né? Do Pentateuco. O Senhor conhece, o Senhor chama para fora, né? Tira para fora, como foi lá no Êxodo, né? E agora o Senhor chama e depois o Senhor conta, o Senhor separa por números, né? O livro de Números, e depois o Senhor ele restaura no Deuteronômio. Então nós temos aqui o título do livro de Levítico chamou. O segundo tema central, Levítico 19:2, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu sou santo. Assim como
no capítulo 11, verso 45, aqui também no capítulo 19, verso 2, né? O Senhor é santo e santifica o seu povo. Nós somos chamados por Deus, chamado à santificação, Ele que nos santifica. O Senhor veio em busca de nós quando nós éramos ainda pecadores. E a Ele, nós somos regenerados pelo sangue de Cristo e santificados por Ele. O terceiro e último tópico do primeiro ponto vai dizer a importância do propósito, a importância e propósito, Levítico 11, 45. Eu sou o Senhor que vos fiz subir da terra do Egito para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. E aqui o Senhor, Ele sempre está trazendo aqui a nossa memória, a situação de santidade. Ele é santo. E nós devemos estar junto dele. A nossa santidade não vem de nós mesmos, mas é Ele que nos santifica. Aqui, trazendo aqui em primeiro, devemos lembrar que toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça e o fim que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Está em 2 Timóteo 3, 16, 17. Então, toda a Escritura ela é divinamente inspirada. Nós, através da Escritura, nós vamos conhecer a adoração, através do Antigo Testamento, pensamento do Pentateuco, ali de Levítico, nós vamos entender o que significa adoração, o que significa oferta, né? Entrega, sacrifício, que hoje nós não tem mais sacrifício, hoje não tem mais altar físico, porque o altar hoje é espiritual, o altar hoje é Cristo, e no passado o altar era a pedra que simbolizava Cristo, né? E agora não tem mais altar. As igrejas têm púlpito, as igrejas têm um palco, tem um piso mais elevado. E ali não é altar. Altar é onde tem sacrifício de vidas, sangue é derramado. E não tem mais sacrifício. O último sacrifício foi Cristo. Pois bem, o segundo ponto aqui vai dizer, segundo temos a obra de Cristo na cruz, a exata compreensão deste livro, né? Aqui a gente vai entender a escritura de Levítico, né, do Pentateuco, quando você vai ali para os evangelhos, para as cartas paulinas, você vai entender o que significava tudo aquilo do Antigo Testamento. Em Hebreus, Levítico, quando estudamos Levítico e Hebreus juntos, vemos que a cruz não foi um acidente, mas providencial e necessária, cumprindo tudo. Observamos que a salvação é um plano de Deus, não foi um acidente, não foi um acaso. É o plano da salvação, que foi estabelecido ainda na eternidade, né? Antes de Deus criar tudo. Então, no terceiro tópico aqui, ainda dentro do terceiro subtópico do primeiro, vai dizer, mesmo não sendo mais praticados os sacrifícios levíticos, né? Trazem princípios valiosos como mais os praticados os sacrifícios levíticos trazem princípios valiosos como a atrocidade do pecado, a misericórdia de Deus, a solução que o pecado exige custa muito, e o que mostra o seu terrível caráter. Não é uma coisinha leve e de pouca importância. Aos olhos de Deus, o pecado custa muito, custa preço de sangue. Isaías 53:10, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. E aqui no segundo ponto vai falar sobre os sacrifícios e ofertas. Levítico apresenta as leis
rituais e sacrifícios pelos quais Israel deveria ter consciência de sua pecaminosidade, da necessidade de receber a misericórdia de Deus e manter a comunhão com Ele. Agora, com o tabernáculo inaugurado, Israel recebe de Deus, através do seu mediador, um conjunto estruturado e regulamentado. E aqui nesse questão dos sacrifícios e ofertas, sacrifícios voluntários, é registrado na Bíblia, no Antigo Testamento, quase mais ou menos ali por volta de 60 tipos de ofertas, 5 tipos de dízimo no Antigo Testamento. Até porque, lá em Malaquias 3,10, fala, trazei todos os dízimos. Ali está dízimos no plural, né? E nós precisamos atentar para ali, que não é o dízimo todo do que você ganha, mas de todos os dízimos. São o dízimo de Abraão, o dízimo de Jacó, que já passaram, e agora tem o dízimo que a igreja entrega para os pastores, e os pastores entregam o dízimo dos dízimos para o seu líder. Assim era o sacrifício, assim eram os dízimos no Pentateuco. Os israelitas entregavam os dízimos para os levitas, e os levitas dizimavam para os sacerdotes. Os levitas dizimavam o dízimo dos dízimos. E ali, quando Deus traz, através do profeta, que Deus está sendo roubado, não é pelo povo, o povo está trazendo os dízimos. O roubo ali está entre os levitas e o sacerdócio. Porque o pecador, no sentido da oferta, e o simples dizimista, vamos dizer assim, ele não leva à casa do tesouro, ele entrega para o levita. Quem leva para a casa do tesouro é o levita. O levita é que entrega para o sumo sacerdote, para os sacerdotes e sumo sacerdote. E o que Deus estava cobrando ali através do profeta Malaquias é justamente isso. É que aqueles quem deveria dar o destino de que Deus ordenara na lei, é que não estavam dando o devido destino. Assim como Jesus presenciou no templo. O povo trazia o dízimo, né? Comprava ali, o pessoal que tinha ali a casa de câmbio para trocar moedas, porque o templo tinha sua moeda própria, as pessoas que vinham de outras nações, né, teria que ali cambiar a sua moeda com a moeda que era para entregar no templo. Mas aí começou a ter roubo, começou a ter falcatrua em termos de animais. Eles condenavam os animais, que era para eles terem que comprar animais na mão deles. No entanto, esses animais que eles condenavam não eram jogados fora, não eram sacrificados, eram limpos, eram arrumados para vender de novo a um preço exorbitante. Foi isso que Jesus ali quebrou as mesas dos cambistas ali, fez aquela ruaça toda. O segundo ponto vai falar, aqui que fala sobre sacrifícios e ofertas, já falamos. O segundo ponto vai dizer sobre sacrifícios obrigatórios, né? Fala aos filhos de Israel dizendo, quando alguém pecar por ignorância contra qualquer um dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não lhe deve fazer, era obrigatórios porque era a única forma de se obter perdão. Então aqui tem os sacrifícios obrigatórios, tem os sacrifícios pacíficos, sacrifícios por gratidão, né? Então, em termos de ofertas e sacrifícios de animais e de cereais, eram entregues na casa do Senhor. O terceiro ponto vai falar sobre sacrifício de Cristo. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência e as nossas obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, obras mortas é obras sem entendimento. Pessoas fazem as coisas sem entendimento. São obras mortas. A gente tem que fazer com entendimento,
sabendo por que e para quem está fazendo. E não é uma barganha, é uma entrega. Aqui termina esse segundo ponto, acerca dos sacrifícios. Aqui, só esses pontos aqui tem muito para a gente extrair daqui de dentro, acerca das ofertas e sacrifícios. Acerca das ofertas, daquilo que era tirado dos primeiros frutos, né? As primícias. Tem as primícias, tem os dízimos e tem o todo. E aí tudo isso é explicado no livro de Levítico, acerca das primícias. E isso tudo está tipificando o Novo Testamento, acerca de Cristo, da volta de Cristo. Tudo isso está falando através daquilo que Jesus passou, daquilo que Jesus vai fazer ainda quando voltar. Tudo isso está tipificado através das ofertas, das primícias. Tem primícias, tem dízimos, né? E tem as ofertas voluntárias, ofertas alçadas, né? Oferta por gratidão. Tem a oferta quando nasce um filho, a oferta quando você recebe algo de Deus. E são vários tipos de oferta. A palavra de Deus para a gente não se apresentar de mãos vazias perante o Senhor, né? O terceiro ponto aqui vai falar da consagração do sacerdócio. Escolhidos por Deus, toma Arão e seus filhos e as vestes e o óleo da unção, como também o novilho da oferta pelo pecado, né? Assim também como o sumo sacerdote também era o primeiro que apresentava um novilho por si, por sua família, né? Para depois oferecer pelo povo. Então, aqui simboliza que o sumo sacerdote também era um homem também sujeito ao pecado, necessitava de oferecer sacrifício. Todo ano ele oferecia sacrifício, né? E ali tira aquela crendice latina que foi colocada, que o sacerdote tinha uma corda amarrada na cintura, porque se ele entrasse com pecado no Santo dos Santos, ele morria e as pessoas não podiam entrar, teria que puxar ele. Isso é fake news, isso não é bíblico, isso é doutrina pagã, até porque o sumo sacerdote, para entrar, ele teria que entrar primeiro com o sangue de um novilho pelo pecado dele e da sua casa. Então, nós nunca vamos nos apresentar diante de Deus inculpáveis, sem pecado. É isso que Jesus ensina para o apóstolo Paulo, quando ele diz que nós devemos discernir o corpo de Cristo. E quem é o corpo de Cristo? Somos nós. Nós temos que nos discernir diante de Deus, que nós somos pecadores e Deus é santo. E nós nunca devemos nos apresentar diante de Deus nos gloriando, ali como o fariseu e o publicano. O fariseu dizendo, eu entrego meus dízimos, eu oro 3 vezes por dia, eu, se justificando. Nós nunca devemos nos apresentar diante de Deus com as nossas justificativas. Nós devemos nos apresentar diante de Deus sempre dizendo que nós somos pobres, miseráveis, cego e nu, carente e dependente da misericórdia de Deus. Assim como o publicano, assim como Davi se apresentou. E é isso que faz discernir o corpo de Cristo, que somos nós. A igreja é o corpo de Cristo, e a igreja somos nós. Como é que nós vamos discernir? Muita gente entende ali que não é quando está comendo em pecado. Quem é que não peca? Amém? Então, escolhidos por Deus, o sacerdote era escolhido por Deus. O segundo, as vestes sacerdotais. Tomou Moisés também do óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar e o espargiu sobre Arão e suas vestes, bem como sobre os filhos. Então, as vestes aqui eram também ornamentos que deviam estar em ordem. Assim também como a igreja deve andar, o crente deve andar também bem vestido, não no sentido de luxo ou de caro acima daquilo que pode, mas no sentido de estar com uma roupa decorosa, uma roupa decente, né?
O terceiro e último ponto, ele vai dizer as exigências acerca de Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário, né? E puseram neles fogo, e sobre este incenso trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor. Tem muitas dúvidas acerca desse assunto, né? Qual seria esse fogo estranho, né? Simbolicamente, fogo estranho é um fogo que não tirou do altar. Se por acaso eles tinham que, o altar não podia se apagar, e na hora de apresentar do fogo, tirando do altar e levando para o altar de ouro, né? Para acender o altar de ouro, para ali de levar o incenso para o Santo dos Santos, esse fogo teria que ter tirado do altar. Se não foi tirado do altar, se foi pego de outro lugar, né? Então já simboliza fogo estranho. Fogo estranho é você adorar o Senhor mecanicamente, louvar o Senhor, sem realmente buscar, invocar o nome do Senhor, fazer o que muitos vêm fazendo há muitos anos, que é entretenimento. A igreja passou a entreter as pessoas vão para a igreja para sorrir, as pessoas vão para a igreja não mais para aprender a palavra, para sair, para que os lábios se abram, é necessário a pessoa que está ali no púlpito fazer malabarismo para poder tirar um louvor, um glória a Deus, um aleluia, e isso tinha que ser de uma forma espontânea. Bastando para isso, estar pregando, ensinando a palavra, adorando a Deus, glorificando ao Senhor. E é isso que faz com que a pessoa, porque nós não podemos chegar na igreja invocando o Espírito Santo. Nós chegamos na igreja invocando Deus, porque o Espírito Santo já habita dentro de nós. Se eu chegar na igreja e clamar para que o Espírito Santo venha para aquele local, significa que eu não tenho ele. Agora nós vamos ali adorar o Senhor, glorificar o Senhor, apresentar a nossa oferta ao Senhor quando ele se manifestar. Todo esse ritual foi feito no céu, tanto que Lúcifer copiou isso. Você vê isso no candomblé, você vê isso aí nos terreiros, que as pessoas começam com um batuque ali nos tambor, e aí começam rodando e bebendo ali para chamar a atenção dos espíritos. E Satanás, ele copiou isso do céu. Porque nós, quando nos reunimos com louvor, com adoração, cantando hinos ao Senhor, né? Não que a adoração é só através de hino, mas é uma das formas. E quando a gente louva o Senhor, a gente invoca o nome do Senhor. E ele vem para receber o louvor e, naturalmente, para receber a nossa oferta. E nós devemos estar ofertando justamente depois do louvor, porque o Senhor desceu para receber. Se agradou do nosso culto, do nosso louvor, da nossa adoração. E aí o Lúcifer copiou tudo isso, e hoje eles fazem isso, né, para invocar os espíritos imundos. E a igreja tem que fazer isso com sabedoria, e nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Nós não vamos para a igreja para buscar o Espírito Santo, porque ele já está habitando em nós. Nós vamos buscar a presença de Deus. Nós vamos invocar o nome dele, né? E a palavra de Deus diz que o Senhor habita no meio dos louvores. E é isso que a gente faz. Então, estaremos adentrando ao livro de Levítico. A vestimenta do sumo sacerdote tem toda uma simbologia, né? Aqui na lição, acerca do peitoral, com 12 pedras, que Lúcifer, em Isaías 14, ele troca pelo ouro. O ouro não é pedra, ouro é metal, mas o que está ali no éfode, no peitoral do sumo sacerdote, são uma camada, 4 camadas, né, de 3 pedras, ali simbolizando os 12 apóstolos, simbolizando os 12 fundamentos da cidade santa, simbolizando tudo, tem uma simbologia, o número 12 para o Senhor.
Então, ali no sumo sacerdote tem o éfode com essas 12 pedras. Como Lúcifer também era sacerdote no primeiro mundo, dele também tinha. Ele todas as pedras preciosas era a sua cobertura, só que aí ele troca justamente as pedras que tipifica Jesus, ele troca pelo ouro. Ele troca a mansidão, ele troca a simplicidade, né? E ele troca a humildade. Essas 3 pedras ele troca pelo ouro. E aí é onde ele perde, porque no peitoral do sumo sacerdote tem que ter 12 pedras, não pode ter metal. Pois que Deus abençoe a todos, uma boa aula. Estaremos adentrando nessa aula de número 11, acerca do Levítico, está inserido no capítulo de 1 a 10, como adorar o Deus Santo. Nós devemos voltar a ler, a estudar, para sabermos como adorar, como invocar o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor é salvo. Então, vamos invocar o nome do Senhor. Não vamos invocar o Espírito Santo, porque Jesus já nos deu o Espírito Santo, ele habita em nós. Nós só devemos invocar o nome do Senhor, adorando, glorificando e preparando, e nos ofertando, nos entregando como oferta no altar, que o altar hoje é Cristo. Sempre foi, só que simbolizado pela pedra. Todo o altar era de pedra, simbolizando Cristo, que é a pedra principal, a pedra angular. E hoje Jesus é o nosso altar. Nós devemos nos entregar nesse altar que é Cristo, para invocar o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Tenha uma boa aula. Amém.